Bom dia, minha gente. Hoje eu estou sem roteiro, né? Hoje eu tô com um dia bem curto. Eu tenho menos de 1 hora para poder gravar. Então, eu decidi fazer as coisas sem roteiro. Todo mundo faz com roteiro. Então, o tema do meu vídeo vai ser sem roteiro. Para poder não ficar perdendo tempo fazendo roteiro. Porque eu também não tenho muito tempo. Eu tenho 1 horinha agora mesmo para poder gravar esse vídeo. Então, eu tava sem tempo. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nada pra gravar hoje. Tô sem roteiro nenhum. Então, eu vou deixar de gravar por causa disso? Não, eu vou improvisar. Então eu vou sem roteiro mesmo, minha gente. Eu vou me cascar e vou fazer. O importante é criar conteúdo. Mas também conteúdo de qualidade, né? Então, vamos que vamos, sem roteiro. Sem roteiro, sem planejamento, falando o que eu sinto, o que tenho vontade de falar, o que vem na mente, o que vem no coração. Assim, eu vou abrir a câmera e gravar sem roteiro e o que eu penso. Se vai ficar aqui as pessoas que gostam do que eu falo, que tem a mesma mentalidade que a minha, entendeu? Vai sair um pouquinho de cada coisa. Eu quero que interagir com vocês, quero que vocês interajam comigo, para eu saber se vocês estão gostando. Se não também estão gostando, eu também quero saber onde eu posso melhorar, entendeu? Eu quero aqui conversar, eu quero me sentir como se estivesse numa família ou uma comunidade, eu não sei. Então que vocês, se vocês gostarem, vocês dêem um like, um dislike. Sinta-se abraçada. E aí, minha gente, como estão vocês? Como estão o dia de vocês? Já agradeceu já hoje já? E hoje eu quero falar sobre autoestima. Autoestima. E como eu tô me sentindo ultimamente bem, me amando, procurando me priorizar, né? Porque eu não me priorizava, eu sempre deixava em segundo planos. E tem ainda muitas coisas que eu pretendo fazer a respeito sobre meu amor próprio, né? Eu pretendo entrar na academia também. Pretendo entrar na academia. Eu ainda não sei como, porque aqui é tão distante mesmo das coisas. Se vocês soubessem como é a academia daqui, é a única academia que tem. Eu moro praticamente numa área bem rural. Então aqui é bem distante do mercado, distante das coisas. Mas isso não vai ser dificuldade para eu querer correr atrás dos meus objetivos, não. Se vocês soubessem onde é o mercado aqui, é tão distante, minha gente. Vocês não imaginam, mas é sobre isso. Tem as dificuldades, tem também as qualidades, né? Que eu mais gosto, que é a paz. Eu gosto muito da paz que tem aqui, porque eu não combino morar em um lugar que tenha bagunça, barulho. Eu não gosto de lugares assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de música country, de natureza, de lugares calmos, coisa que me traga paz, entendeu? Eu gosto muito de ter tempo para ler. O livro que eu mais gosto de ler é o meu xodó, que eu amo demais, que é o meu livro sagrado, que é a Bíblia. Eu amo muito ler a Bíblia. Para isso eu gosto de ter um lugar tranquilo para fazer motivacional, entendeu? E é sobre isso. Meu sonho é morar numa fazenda. Meu sonho é morar numa fazenda, porque eu amo essas coisas de natureza, de animais. Eu gosto muito, né, gente, de orgânico, de plantação, de criar coisas. Eu gosto muito disso. Mas é sobre isso. Então, como eu vou começar a cuidar do meu autoestima num lugar tão difícil? Eu só vou começar. O importante é você dar o primeiro passo. Porque se você ficar dizendo, vou fazer, vou adiar, depois eu faço, você nunca vai conseguir fazer. E no meio das dificuldades, a gente tem que mostrar que a gente é muito maior do que as dificuldades da gente. Tem pessoas aqui que também moram aqui, que também vai na academia, que malha, né? E elas vão de bike. Eu tava pensando também de bike, mas minha gente já foi uns... Acho que foi uns 10 anos que eu não sei o que é andar de bike, minha gente.
Ah, eu não sei como vai ser, porque eu morro de medo se cair. Mas dizem que quando a gente bike, a gente nunca esquece, né? Andar de bicicleta a gente nunca esquece. Então eu vou tentar fazer isso. Eu acho que eu vou comprar uma bicicleta pra mim e tentar ir de bicicleta. Seja o que Deus quiser. Mas é sobre isso. Eu vou tentar, minha gente. O importante é tentar, não ficar parado. Eu vou de bicicleta. Aqui, como é a parte rural, ó, tem a parte de estrada de barro, ela não tem muito movimento de carro. Vai ser mais só complicado quando chega perto da academia, que lá já é outra área, né, mais movimentada. Então, pra mim, vai ser bem complicado andar de bicicleta no meio de carro, de modo de jeito. Eu acho que quando chegar lá, eu vou ter que descer e ir andando, porque eu acho que eu vou ficar com medo. No começo, né, eu não sei. Eu não sei ainda, eu não tô vendo. Eu só sei que eu vou. Entendeu? Eu só sei que eu vou tentar. Ou então eu também tava pensando em montar uma academia em casa, que eu ia ganhar tempo, porque só o tempo de ir pra academia vai ser bem distante. Eu acho que eu vou levar 1 hora pra poder ir. 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar é muito tempo, né? Então eu também tava querendo montar uma academia em casa, pra poder ficar em forma, né? Que eu tô precisando, minha gente. Eu tô ficando com uma pancinha de pizza. De tudo comer massa. E o que eu quero dizer com isso? Que vocês, mesmo com todas as dificuldades do mundo, não desista, corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Sempre arruma um jeitinho de fazer. Nunca desista, minha gente, nunca desista. Se tiver dificuldades, empecilhos, obstáculos, suba os obstáculos, passe por cima, mostre que você é muito mais do que isso. Eu vou estar aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta. Eu quero ter aquela reciprocidade. E é sobre isso, minha gente. A continuidade que eu dei uma paradinha de resolver um negócio, porque é assim, né? A gente tem uma rotina muito corrida, aí tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E é sobre isso. Eu vou tentar mudar, tentar sair dessa procrastinação, que eu tô fazendo isso muito, minha gente. Eu tenho que parar com isso, tenho que correr atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos, focar nas minhas coisas, nas coisas que eu gosto, porque eu só tô focando nas coisas das outras pessoas e tô esquecendo de mim, não tô sempre me colocando em segundo plano e não posso mais fazer isso. A minha vida toda eu fiz isso, né? Porque antes de eu me casar, eu fazia administração. A primeira coisa que eu fiz foi me anular. Eu tive que trancar minha faculdade para poder me dedicar a casamento, a família. Então, depois que eu fiz isso, pronto. Eu fiquei me perguntando quem sou eu, porque eu abri mão de tanta coisa na minha vida para me focar em casamento, meus filhos, e esqueci de mim. Abri mão dos meus estudos. E é uma coisa que eu aconselho a vocês: não faça isso. Tente conciliar as duas coisas. Na época eu não consegui conciliar, não. Tava muito pesado pra mim, muito difícil. Porque eu saía, era 5 horas da manhã, acordava 5 horas da manhã, aí cuidava de botar café do marido, cuidar do marido, cuidar de filho, passava o dia todo correndo, para de 4 horas estar pronta para ir pra faculdade, porque para pegar o ônibus era bem distante. E nisso quando eu chegava, largava da faculdade, era quase 9 e pouca. Eu chegava em casa quase meia-noite. Eu me lembro que eu cheguei em casa meia-noite. E quando eu chegava em casa meia-noite, minha gente, ainda eu ia lavar roupa. Eu ia dormir quase 2 horas da manhã, eu ia lavar roupa, fazer coisa. Naquele tempo não tinha nem tanquinho de lavar, eu ia lavar na mão mesmo, minha gente. Então, pra mim, naquele tempo era muito difícil. Então, eu ia dormir 2 horas da manhã para não ter que acordar às 5 horas da manhã, então tava muito puxado. Então, e eu vendo que eu não tava cuidando direito das coisas, eu sempre deixava algumas coisas pendentes, e aquilo tava me martirizando, então eu tive que abrir mão. Eu vi também que meus filhos não estavam, quando eu tava na faculdade, eu via que meus filhos não estavam sendo bem cuidados. Quando eu chegava no mingau dele, ainda tava lá do mesmo jeito que eu fiz, tava azedo.
Porque se eu sair de 4 horas, ele vai para tomar o mingau das 6 e o mingau das 9. Já era para tomar outro mingau, né? E não tinha isso. E aquilo foi me deixando triste, que meu filho não estava sendo bem cuidado. Então eu resolvi. Alguém tinha que abrir mão. E com certeza ia ser o pai, né? Que é muito difícil você encontrar um pai que abra mão do seu futuro, dos seus estudos, do seu trabalho, para poder se dedicar ao filho. Não estou dizendo que não tinha, que tem, mas é muito difícil. E alguém tinha que abrir mão para cuidar dos filhos, e esse alguém tem que ser eu, né? Infelizmente tem que ser eu. Fiz, abdiquei meus estudos e me anulei. Fiquei 10 anos casada e abri mão de tudo na minha vida. Só me dediquei ao casamento. No final fui traída, né? Perdoei a traição. Depois fui traída de novo pela mesma pessoa. Depois fui traída 3 vezes. Foi 3 vezes. Tudo porque eu vim de uma criação que dizia: a gente tem que perdoar, pensa nos seus filhos, né? Depois de logo isso, pensa nos seus filhos, a gente vai, pensa nos filhos, perdoa. Aí a pessoa acha que a gente perdoa porque a gente é boba, porque a gente acha que não vai ter ninguém que queira a gente, ou então acha que a gente não vai prosseguir. E ele acaba fazendo o quê? De novo, traindo a gente de novo. Então não perdoe traição, porque a traição eles vão sempre achar que você vai perdoar sempre. Então nunca perdoe traição não. Se traiu porque quis, porque é do caráter da pessoa. Se traiu, então termine e prossiga a sua vida. Foi o erro também que eu cometi, e eu falo para vocês que são mais jovens, não cometam o mesmo erro. E sobre isso, eu quero agora cuidar de mim. Muitos vão dizer talvez que seja, não sei. Pra mim não é tarde não. Porque tarde é quando a gente já morreu, né? E eu ainda tô viva, eu tô com saúde, tô respirando, então ainda não é tarde. Então é o que eu digo pra vocês, nunca é tarde para recomeçar. Então se ame, se cuide, se valorize. Faça o que você gosta, pense um pouco em você. Pense no sonho que vocês queriam realizar. Eu mesmo tenho muito sonho de querer viajar, conhecer lugares diferentes. Meu sonho, eu me lembro que antes era pegar aquelas van trailer, né? E meu sonho era ter um trailer e botar tudo que eu preciso lá e conhecer o mundão. Era meu sonho. O maior sonho hoje em dia. Eu ainda sou um pouco isso, né? Mas pra ter isso tem que ter muito cacique, né? Pra poder sonhar, viajar tranquilamente, ter e se bancar. Então, o meu sonho era isso. Hoje em dia eu sonho, mas sonhar não custa nada, né? Não custa nada. E eu venho ainda pensando no que eu vou fazer da minha vida, mas eu consigo que eu dou pra vocês: se ame, se valorize, não se anule. Eu já me anulei tanto e eu vejo muitas meninas novas fazendo a mesma coisa. Eu vejo, meu Deus, eu fico imaginando, já sei onde vai dar isso, já sei onde vai dar. Se pudesse, eu colocava na cabeça das pessoas para elas não fazer a mesma borda que eu fiz. Eu queria ter alguém, quando eu tava fazendo isso, para ter me avisado, para ter me dito que não era para ter ido por esse caminho. E eu não tive. Eu tive conselho para continuar se dedicando, cuidando da sua família, dos seus filhos, abrir mão de tudo. Eu sempre fui ensinando a isso, abrir mão das minhas coisas. Então, com isso, foi isso que aconteceu na minha vida. E hoje eu quero fazer diferente, gente. E sobre esse tema, por que você está falando desse tema? Porque é uma coisa que tá tô sentindo muito assim, vontade de falar sobre esse tema para as pessoas. Que eu sei que tem muitas mães aí que estão casadas ou que estão mães solos, que elas são mães solos, tem algum motivo. Elas abrem mão de muita coisa na vida delas. Elas se anularam, se dedicaram muito à família, entendeu? E ficaram para trás. Essa é a realidade de muitas mães solos, que ficaram para trás. E
E não se vitimize, não se acha incapaz, não se acha inferior. Que vocês não são inferior, vocês são muito fortes, são muito guerreiras. E vocês são muito motivo de orgulho. Vocês deveriam ser motivo de orgulho, porque vocês foram as únicas que no meio de tantas dificuldades, vocês foram as únicas que decidiram ficar. Você sabia que no meio de tantas pessoas, tem tantas pessoas hoje em dia que só estão vivas porque vocês, mães solo, decidiram ficar. É sobre isso. Vocês decidiram ficar, criar seus filhos, se dedicar. Se não fosse vocês, muitas pessoas hoje em dia não estariam aqui para contar a história. Então vocês sim são as pessoas muito especiais, muito guerreiras. E tem que se amar, se valorizar e se colocar assim no pedestal. Por mais que a sociedade seja machista, seja opressora, queira sempre diminuir o valor de uma mãe solo, vocês não tem que ir por isso não, porque tem até dizendo na Bíblia que Deus é com aqueles que são oprimidos, os mais indefesos. Então Deus é com vocês, Deus é com a gente. Então não ligue pelo que o povo fala. Um like, e se você também está gostando, de um dislike. E lembre-se sempre de agradecer a Deus por tudo que você tiver. Agradeça, por mais que seja difícil, por mais que as coisas sejam difíceis para você. Não foque no que você não tem, foque no que você já tem. Agradeça o que você já tem, porque você agradecendo o que você já tem, as outras coisas vão fluir naturalmente, a gente vão fluir. E não é sobre ser rica, correr atrás da riqueza, é sobre ser menos pobre, sobre ter conforto. Você ser menos pobre, você podendo dar um conforto a seus filhos, a sua família, tá tudo bem. Pra que correr atrás da riqueza? Às vezes a gente perde tanto tempo da nossa vida correndo atrás da riqueza e acaba não conseguindo, acaba não chegando, só perdendo tempo. O que a gente tem mais de preciso nessa vida, que é o nosso tempo. Primeiramente nossa saúde e depois nosso tempo. Claro, acima de qualquer coisa, disso que eu tô falando agora, primeiramente a gente tem que ter Deus, né? Deus tem que ser a nossa prioridade. Depois de Deus, a nossa saúde, nosso tempo, os nossos filhos, a nossa família. E sobre isso, gente. E se você gostou, é só dar um like. E eu vou terminar o vídeo aqui, porque tá chegando a hora de buscar meus filhos na escola. E eu tenho pouco tempo. Eu acho que não vai dar pra gravar mais não. Eu vou marcar. Beijo de luz. E se inscreve no canal. E segue aí, minha gente. E beijo.